casas, de apartamentos, a gente vai balançar o condomínio agora, tá? Porque a gente vai discutir algumas questões que mexem com a tua vida. Hoje, especialmente, o aumento da taxa de condomínio. Aumentou muito aí onde você mora? Em alguns casos, diz que essa taxa de condomínio até dobrou. Pode isso? Ah, Juliano, mas está aumentando a água, está aumentando a energia elétrica, o gás. Mas e aí? Como é que fica essa situação? Vamos falar desse assunto. Tem reportagem, tem entrevista aqui no estúdio. Eixa a tela. Já não dá mais para separar o mesmo valor para pagar as contas básicas. A cada mês, uma surpresa diferente, seja na água, na luz ou em alguma manutenção. O jeito é cortar de onde pode. Aí você tem que economizar mais, ver onde que aperta mais no bolso e dar uma seguradinha, né? Para o Lucas, que começou a trabalhar em casa na pandemia, o cuidado com os gastos é redobrado. Ele gastava R$ 620 com água, luz e condomínio e viu a conta subir para R$ 710. Sempre utilizar a luz quando necessário, não ficar com vários equipamentos ligados ao mesmo tempo, né? Sempre tentando minimizar o impacto do aumento das contas, né? A questão de água mesmo, por mais que a gente utilize o valor mínimo, né? A cota mínima de água, ainda a gente toma algumas medidas, por exemplo, coloca até garrafa PET dentro da caixa acoplada, ele enche menos água para descarga. O síndico deste condomínio no bairro Terra Bonita, Zona Sul, conta que reduziu o consumo de água pela metade, apenas reutilizando nos serviços de limpeza. De 22, o valor gasto por mês caiu para R$ 14 mil. O sistema de captação de água que ia para a nossa cisterna, que é para reuso, né? Ele utilizava-se apenas 30% da captação dessa água. Nós fizemos alguns ajustes, a gente tem uma cisterna com mais de 60 mil litros e acabamos utilizando praticamente ela total para todas as áreas do condomínio. Somente neste ano de 2021, a conta de luz subiu quase 7%. Com as bandeiras tarifárias, que mudam a cada mês, o valor pode ficar até 20% maior. Já no caso da água, com a inflação, o aumento foi de quase 50% nos últimos 5 anos. E como nem todo mundo consegue acompanhar os reajustes na ponta do lápis, os síndicos acabam pagando o pato. Às vezes acha que é o condomínio que está aumentando e que na verdade não é. O preço do gás sobe, né? Isso daí é abastecido para o condomínio e conforme o gasto deles a gente tem que passar o custo para cada apartamento, né? E tem todas as outras coisas que não param de subir, né? Tem bastante coisa subindo e acaba pegando muito morador ainda, vem reclamar e pensa que na verdade não vê a economia que a gente busca fazer e pensa que na verdade é erro, né? Mas não é, tudo tem subido mesmo. Para ajudar na economia, o condomínio também instalou sensores nos estacionamentos e reduziu o tempo de uso da iluminação externa das áreas em comum para as 10 da noite. A gente sempre tenta manter o consumo sempre baixo, né? Segurar para essas contas, mas não tem jeito, sempre o aumento quando vem acaba pegando o morador desprevenido ou ele acaba abusando um pouco mais e a gente tem que tentar compensar isso na questão das áreas coletivas, né? Que é onde que é tudo rateado, né? Então isso é o que a gente tenta segurar. Essa história está preocupante, tá? Porque a gente tem mostrado aqui o gás de cozinha, por exemplo, e nos condomínios, e muitos deles tem gás encanado, nas áreas comuns existe o gás que é usado. A gente teve 7 aumentos este ano. A gente acabou de ter um aumento da tarifa de água e ontem à noite o governo federal anunciou um aumento na tarifa de energia elétrica porque tiveram que acionar as termoelétricas e aí a energia fica mais cara. E eu estou aqui nos nossos estudos com o Dr. Bruno Trigo, que vai me ajudar a entender como é que fica essa situação, porque a composição, Dr. Bruno, das taxas de condomínio, da taxa que a gente paga todo mês, essa composição tem, obviamente, o salário do porteiro, o salário da moça que trabalha na limpeza, o salário do jardineiro, os profissionais que atuam lá, tem produtos de limpeza, tem tudo isso, mas tem também a água que é usada nas áreas comuns, a energia elétrica usada nas áreas comuns, o eventual gás de cozinha naquela área de churrasco, naquele salão de festas. Se isso subir, automaticamente o síndico, a administradora, ele pode reajustar o valor do condomínio porque ele passa a ter uma despesa maior naquele mês para fazer o rateio. Isso é automático? Tem que acontecer a assembleia? Como é que fica? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, telespectador. As taxas de condomínio, elas são feitas por meio de uma previsão. O condomínio nada mais é que uma empresa que pega todos os gastos
projetados no ano, né, com base no ano anterior, para conseguir fixar aquela cota de energia. O recomendável é sempre ter uma margem de erro, ali de 5 a 10% a mais, para quê? Para essas contingências que você não consegue ali prever, correto? Mas igual você falou, essa questão do gás, da luz e da energia, como é uma coisa emergencial e está acontecendo agora, é prudente, eventualmente, igual o nosso colega síndico falou, que seja convocada uma assembleia, né, seja convocado uma reunião para que isso seja repassado para os condôminos, né, e eventualmente ver uma forma de compor isso para que não pese no aumento da taxa. Vamos imaginar que um condomínio gaste R$10.000 de energia elétrica. Com esse aumento de 7% anunciado pelo governo federal, ele passaria a pagar R$10.700. Esses R$700, eles seriam rateados entre todos os condôminos. Exatamente. Eles podem ser rateados porque é uma despesa ordinária, mas vamos imaginar, por exemplo, que a soma de todos esses gastos tripliquem esse valor, de 10 mil para 30 mil, por algum motivo, correto? Essa despesa é uma despesa extraordinária, não é prevista. Nesse caso, a gente aconselha o síndico convocar uma assembleia, né, para ver como vai compor esse valor, porque ele pode também utilizar o fundo de reserva eventualmente. O fundo de reserva, para quem não sabe, é aquela taxinha que você paga todo mês que vai se acumulando, virando uma poupança do condomínio. Mas isso aí geralmente se decide numa assembleia, ou seja, o síndico tem que entender o momento em que ele vai ter esse aumento das tarifas, em que ele vai ter que aumentar o condomínio, ele convoca todo mundo e fala, olha, a situação é essa, pagamos ou pegamos parte do fundo de reserva. Isso tem que ser decidido em assembleia. Isso, o síndico não pode tomar essa decisão sozinho, né? Tem duas assembleias, as ordinárias, que é aquelas que são obrigatórias, que todo ano tem que ter, inclusive aquela onde o síndico vai prever os gastos e vai fixar o valor da taxa de condomínio, né, o valor base, e as assembleias extraordinárias, como o nome dela diz, quando acontece alguma coisa fora do previsto, igual nesse caso, mas ele não pode, por si só, tirar dinheiro do fundo de reserva para cobrir essas despesas, né? Porque aí ele está atuando fora da convenção e da própria legislação. E a pessoa também não pode, vamos lá, é importante deixar claro isso, porque assim, a gente estava conversando nos bastidores e ele me disse assim, ó, tem um aumento muito grande de inadimplência agora nesse período, as dificuldades financeiras estão em todas as famílias, a pessoa não pode falar, não pago isso, eu estava pagando 600, não aceito pagar R$700 de condomínio não. Isso não existe, porque ele está numa comunidade regida por uma convenção que é a lei que rege entre eles. Ela não pode fazer isso, obviamente, ela pode questionar junto ao síndico, ao conselho de administração, até judicialmente, né? Mas ela não pode deixar de pagar o valor só porque ela discorda daquele valor eventualmente lançado. Se ela pagar e for reconhecido que é indevido, o condomínio, o administrador, quem cobra vai restituir. Importante lembrar, igual você falou, do aumento da inadimplência, que a dívida de condomínio é uma das poucas que você, mesmo se tiver um único imóvel, o seu imóvel vai responder por essa dívida. Entendeu? Então a pessoa pode perder o imóvel se não fizer o pagamento do condomínio, até porque todo o restante ali vai pagar por esse cidadão que está inadimplente, né? Então também não é justo isso. 2h25. Doutor Bruno Trigo, muito obrigado pela participação mais uma vez, muito obrigado por nos ajudar a entender essas histórias. Eu sempre digo, a gente está na cidade mais verticalizada do país. Curitiba, São Paulo, tem mais prédios que Londrina? Tem, mas em per capita, no número de habitantes, nós temos muitos prédios, muitos condomínios de casas também, e discutir esses assuntos é sempre muito importante. Obrigado pela participação. Eu agradeço, Juliano. O meu conselho para os síndicos é criar estratégias, igual o síndico falou anteriormente, tanto de conscientização do pessoal na utilização das áreas comuns, quanto nas estratégias financeiras, com empresas terceirizadoras, empresas garantidoras, para conseguir respirar nesse momento difícil, para que a gente possa manter as taxas condominiais e diminuir a inadimplência. Mas eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Tá aí, gente. Sempre bom ouvir especialistas aqui e a gente vai entendendo como se safar em todas essas situações tão difíceis. Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos seguir aqui.